Bom dia, turma, bom dia, segundão. Espero que a Páscoa tenha sido ótima para vocês. Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos começar o reino protista, que alguns também chamam de reino protoctista. Eu prefiro chamar de protista. Também já foi chamado de reino protozoa. O reino protista é um reino muito característico. Nós temos tanto formas unicelulares quanto pluricelulares. Todos eles são eucariontes. Apenas o reino Monera é procarionte, esse reino é eucarionte. Existem autótrofos, quer dizer, que fazem o próprio alimento, que são as algas, e heterótrofos, que são os protozoários. E possuem organelas verdadeiras, a presença de vacúolos, etc. Nós dividimos assim, os autótrofos, as algas, são as euglenófitas, pirrófitas, crisófitas, faerófitas, rodófitas e clorófitas. E os protozoários, que são todos heterótrofos, quer dizer, se alimentam de alimentos que venham de meio externo, não fabricam o próprio alimento, são os sarcodinas, ou também conhecido como risópodes, mastigófora, que são flagelados, ciliófora, que são ciliados, e os esporozoas, que não têm nenhum meio de locomoção. O mais conhecido é a malária. Então, vamos ver um a um. Vamos lá. As algas protistas podem ser tanto unicelulares, como é o caso do fitoplâncton, ou pluricelulares. Podem tanto habitar mares, quanto lagos, rios, ambientes úmidos. São a base da cadeia alimentar, porque são produtores, já que fazem o próprio alimento, são a base de tudo. Formam o fitoplâncton, como eu falei, principalmente as unicelulares, e são eles os grandes responsáveis por vocês estarem me vendo agora, porque se vocês respiram é graças a eles. A gente tem a péssima impressão de que a gente respira graças às plantas. A gente sim respira também graças às plantas, mas nunca se esqueçam que o planeta Terra é formado por 70% de água na crosta. Portanto, a maior parte do oxigênio da atmosfera nós devemos às algas, e às algas protistas. Podem viver isolados ou podem viver sob a forma de colônias. Antigamente, imaginava-se que as algas protistas eram vegetais. Euglenófitas são flageladas. A euglena é uma das maiores representantes. Flagelo significa um chicote, um meio de locomoção, um rabinho. Então, exemplo aqui, ó. Isso aqui é o flagelo da euglena. Euglena é um serzinho lindo de vida livre, muito comum em água doce. Eu acho essa foto meio estranha, porque tá marrom, a euglena é verdinha. Depois tem um videozinho, vou colocar para vocês. Ai, que bonitinha, verdinha. Pirrófitas são dinoflageladas, são flageladas também, né? Tem um flagelo de locomoção, e elas têm pigmento carotenoide, caroteno, e também xantofila. São bem pigmentadas, são avermelhadas, e são as principais componentes do fitoplâncton. Existe uma espécie que tem bioluminescência linda, ela brilha de noite, deixa o mar brilhante, né? É a Noctiluca miliaris. Então, cá está um exemplo de dinoflagelado. Também tem um videozinho sobre ela, vou colocar para vocês depois. A maré vermelha é uma das ocorrências de excesso de dinoflagelados na água, né? E isso é um problema muito sério, porque causa uma mortalidade de peixes muito grande. Mas isso aqui é um exemplo de maré vermelha. O mar
fica totalmente avermelhado pela presença dessas algas. E os antigos achavam que eram, é uma praga divina. Não, não é uma praga divina. Crisófitas são as diatomáceas, são unicelulares e são douradas. Tem pigmentos, também tem carotenos e também tem xantofilas, tem uma carapaça e são muito utilizadas na indústria cosmética, principalmente creme dental, são muito utilizadas também como antibióticos, como isolantes térmicos. São unicelulares, né? Então, olha, são assim, uma gracinha. Esse é um bom exemplo, elas têm essa cor dourada. As clorófitas, que são as que vocês mais conhecem, porque aqueles que já foram à praia encontraram a areia assim, cheia de algas, normalmente são clorófitas. Existem as unicelulares. O plâncton do desenho do Bob Esponja é uma clorófita unicelular. Mas existem também as multicelulares, que são as que vocês encontram na praia, né? Parecem muito vegetal, muito. Tem clorofila, né? E essa é uma estrutura ao microscópio, mas vocês veem assim, ó, na praia, em grandes montes. Depois, quando elas estão mortas, elas acabam adquirindo essa cor escurecida, o que fez com que as pessoas confundissem muito com plantas, porque é o que acontece com uma planta, né? Normalmente. Faerófitas, as algas pardas. É muito conhecido o sargaço. Tem até um mar na América Central chamada de Mar de Sargassos. Elas enroscavam nos navios e afundavam os navios, né? Elas são assim, vivem muito na superfície, olha só, superfície, claro, porque elas buscam luz, né, para fazer fotossíntese, então acabavam enroscando no... É muito bonito de ver, né, mergulhadores adoram encontrar, mas são um grande problema quando se multiplicam demais também, né, principalmente por causa dessa questão. Tem um pedaço da América Central que eles chamam de Triângulo das Bermudas. Muitos navios afundaram porque os sargassos enroscavam ali nos navios, nos motores dos barcos também. As rodófitas são algas vermelhas, tem muito amido, que amido é a substância de reserva. Olha, são avermelhadas, são lindas, né? E a divisão das algas é sempre por divisão simples, divisão binária, né? Ou então algumas têm conjugação, que troca material genético. Agora vamos entrar nos protozoários. Os protozoários, antigamente, eles imaginava-se que eles fossem os primeiros animais. E nós sabemos que não, nem são animais, né? Mas o nome vem de zoon, animal, e protos, primeiro. Nem são animais, são protistas. O reino animalia não é assim absolutamente. Eles normalmente se dividem por siciparidade, é o mais comum. Muitos são parasitas, muitos causam doenças severas nos seres humanos, e a classificação dos protozoários é sempre pelo meio de locomoção. Então, prestem muita atenção nisso. Sarcodinas ou risópodes, eles têm como meio de locomoção, desculpem aí, gente, os pseudópodes, que são falsos pés. O exemplo maior é a ameba. Mastigóforas, locomoção através de flagelos, que são esses chicotes. Um grande exemplo é o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, né? Ou muitos outros, tem muitos outros. Leishmania, que causa leishmaniose, e outros, nós vamos ver já já. Os ciliados, cilióforas, não, esse daqui é o paramécio, uma gracinha, parece uma sola de sapato. Ele é todo ciliado, ó, bonitinho. Não causa mal algum, não é parasita,
vive vida livre. E os esporozoários, esse aqui é um grande problema. Não possui estrutura locomotora, é um parasita, e o mais conhecido é o Plasmodium, que causa a malária. Então, vamos agora ver algumas doenças causadas por protozoários. Vamos lá. Amebíase, a tripanosomíase, úlcera de Bauru, que é a leishmaniose tegumentar ou a leishmaniose visceral, giardia, né, giardíase, causada pela Giardia lamblia, tricomoníase, que é causada pela Trichomonas trachomati, e a malária causada por 4 diferentes plasmódiums, 4 diferentes. No Brasil, 3, tem um que não tem no Brasil, mas é comum na África. Vamos ao mal de Chagas, né? A doença de Chagas, em primeiro lugar. O maior contágio da doença de Chagas normalmente é pela transfusão de sangue ou pela mordida do barbeiro em comunidades mais pobres que têm casas de estuque ou de pau a pique, onde os barbeiros se escondem entre os tijolos, né? Mas hoje em dia tem uma transmissão que está deixando todo mundo muito preocupado. Por quê? Porque o inseto hematófago é um inseto que se alimenta de sangue. Hemato, sangue. Fagus, alimento. É o barbeiro. E o barbeiro adora se esconder nas frutinhas de açaí. Então, nós temos uma nova forma de contágio de doença de Chagas no século XXI, que é através do açaí, né? Principalmente quando se come um açaí de qualidade duvidosa, que a frutinha não foi lavada, não passou por um processo de pasteurização. Também pode acontecer a transmissão pela amamentação ou através da gravidez. Bom, o inseto barbeiro é um hemíptero, conhecido como barbeiro porque ele gosta de picar o rosto, né? O mais conhecido é o Triatoma infestans, e o agente etiológico, que é o causador da doença, é o protozoário Trypanosoma cruzi. Então vamos lá, esse é o Trypanosoma, vocês veem que ele tem um flagelo, né? Cá está o barbeiro, que é um inseto que morde o rosto, e na sua mordida ele pica o rosto e defeca ao mesmo tempo. Na hora que ele defeca, a pessoa leva a mão no rosto para coçar, e aí ela esparrama o cocô do barbeiro, é nojento, mas é assim mesmo, e penetra pela feridinha o tripanossoma, e aí faz um estrago danado. Essa é a área de maior ocorrência. Vocês podem ver que o Brasil, na América do Sul, tem uma grande parte, né, toda a costa do Brasil, né, toda a região. Esses são os locais preferidos do barbeiro, que são as casas mais simples, estuque, né, tijolos aparentes, casa de pau a pique. O barbeiro normalmente pica um animal silvestre e dessa forma o tripanossoma passa para dentro do barbeiro, e ao picar o homem, então, já que o inseto se alimenta de sangue, ao picar o homem, o tripanossoma passa para o ser humano. Bom, transmissão, já expliquei para vocês, né? Acabei de explicar. Depois eu vou ver se eu passo um videozinho para vocês sobre isso, né? A fase aguda da febre, na hora que a pessoa é picada, uns dias depois começa a aparecer a febre, aparece uma ferida no rosto assim chamada chagoma, e depois começa a desenvolver a cardiomegalia, que é um aumento do tamanho do coração. Por isso que tem gente que não sabe dizer que tem doença de Chagas, fala, eu tenho o coração crescido. É isso aí. Essa cardiomegalia, ela aparece anos depois, é silencioso e não tem cura, né? Leva a óbito. A leishmaniose tegumentar, causada pela leishmania, ou úlcera de Bauru, como que acontece? É transmitida através de um inseto, a lutsomia,
conhecido como mosquito palha ou birigui. Esse inseto pica o cachorro contaminado e depois pica os seres humanos. Não pensem que na nossa região não há casos assim, há casos terríveis de leishmaniose. Vocês podem ver muitas vezes, esse daqui é o Leishmania brasiliensis. Pode ver que ele é também um mastigóforo, tem o chicote aqui. E esse aqui é um mosquitinho, a lutsomia, muito comum na nossa região. Esse é o ciclo de vida. Então, a lutsomia pica o cachorro contaminado e transmite para o ser humano. Por isso, os cachorros que têm leishmaniose, eles são indicados ao sacrifício. Não tem como salvar, tá? Vocês podem ver muitos cachorros com feridas na rua. Normalmente, eles têm leishmaniose. E as pessoas ficam também com feridas quando é a leishmaniose tegumentar. Tegumento é pele, então a leishmaniose tegumentar é na pele, né? Mas pode acontecer também a leishmaniose visceral, nos órgãos internos. Todas as duas acabam indo a óbito, levando à morte. Isso é uma foto de uma criança com leishmaniose. Olha o tamanho da ferida na região nasal. Olha esse senhor também, o tamanho das feridas no seu rosto. Olha aqui, o nariz totalmente carcomido, como diria minha avó, pela leishmaniose. Leishmaniose, essa tegumentar, né, na pele. Olha aqui, não existe nem mais divisão de septo entre o nariz, né? Olha o rosto desse rapaz. Não dá nem vontade de dar um beijinho na boca de uma pessoa assim, cruz credo, né? Coitadinho. Não tem retorno, não tem como, não tem cura. Olha, isso é um cachorro com leishmaniose, é indicado ao sacrifício, coitadinho. Então, vamos à malária, né? A malária, conhecida também por muitos nomes, malária, porque eles achavam que era o ar contaminado, então mau ar, malária, ou febre terçã, ou terçã maligna, ou terçã benigna, ou febre batedeira, porque a pessoa tem uma febre de 45 graus, então ela se debate muito, né? Pode ser causada pela picada do mosquito, do Anopheles, que é um pernilongo bastante comum, por sinal. Também pode ser pega por transfusão de sangue. O Plasmodium é o protozoário que transmite. Existem vários tipos, como eu falei. No Brasil, há o Plasmodium vivax, que dá a febre conhecida como terçã benigna. Terçã significa que a pessoa tem uma febre de 48 horas, 2 dias e 1 dia sem, né? A terçã maligna é causada pelo Plasmodium falciparum, então já é 24 horas. Não, o contrário, gente, desculpa aí. A terçã benigna são 48 horas sem febre e 24 horas com febre. A terçã maligna são 24 horas sem febre e 48 horas com febre. Terçã, por isso, 3 dias. 2 com febre e 1 sem febre. A maligna. A benigna, 1 com febre e 2 sem febre. E a quartã, 72 horas, né? Então, são 4 dias. 3 dias. A quartã tem a benigna e a maligna. A do Brasil é a benigna. São 3 dias sem febre e 1 com febre. Já a quartã maligna, 3 dias com febre e 1 sem febre. A Plasmodium malarium causa a quartã benigna. O Plasmodium ovale não tem no Brasil, causa a maligna. Características: são organismos unicelulares, normalmente, né? Todos os protozoários, né? Como eu já falei. Eu vou tirar isso aqui um pouquinho e me deem licença, um bocadinho. Vamos pegar aqui, eu quero mostrar uns videozinhos para vocês,
Primeiro esse videozinho aqui, ó. Vamos ver uns pequenos videozinhos lindos que eu peguei no site de uma... Vamos lá, vou colocar para vocês. São todos muito breves, vocês vão ver todos de vida livre. Todos são... Olha que coisinha linda, né? Esse é um protozoário de vida livre. Eu espero que esteja pegando. Agora, a ameba, olha o movimento da ameba. Isso daqui são os pezinhos, né? Os pseudos pés, pseudópodes. Isso, claro, foi uma filmagem feita em um microscópio com fundo escurecido. Agora, outro, olha como ela emite os seus pseudópodes, seus falsos pés. Muito legal, né? O núcleo dela e muitos vacúolos. Vejam que ela se movimenta muito rapidamente até. Muito legal. Próximo videozinho. A Bussária, vida livre. Não sei se dá para vocês verem, mas há vários cílios batendo aqui em volta. Vários cílios. O didínio, olha aqui os cíliozinhos, também é um ciliado, vida livre, não causa doença nenhuma, comum em água doce. Equiniscus, parece até que ele tem um pezinho, ele não tem. Não tem, ele é um ciliado, bonitinho. Não esquecendo que são seres unicelulares, são todos seres microscópicos, né? Muito bonitinho. Agora, euplotes, olha os cílios, dá para ver com perfeição. Euplotes. Ele é até razoavelmente grande. Esses outros pequenininhos ao fundo são bactérias, tá? Muito comum na visualização de microscópio. Mais um euplotes, esse já com fundo negro. Que graça. E agora, o paramécio. O paramécio, que é o mais conhecido dos ciliados, aqui ele está conjugando, ou seja, ele está fazendo sexo com outro paramécio, trocando material genético. Olha que emoção, uma cena de sexo no vídeo de vocês. Paramécio, um monte de paramécio, olha só, aglomeração, isso já nessa época não pode, né? Mas na época que foi feito o vídeo, não estava em quarentena, então podia. É uma aglomeração, um bate no outro, é muito comum. Todo rio, riacho tem muitos paramécios, muito. Se vocês beberem água sem filtrar, vocês vão estar tomando todos esses seres. Tá aí o paramécio. Os cílios batem, mal dá para ver, o batimento dos cílios é muito rápido e assim ele se locomove. A euglena é uma alga unicelular, ela pode ver, né, pela coloração, ela é uma clorofilada, então ela faz fotossíntese. Muito comum também, principalmente em água doce. Muito comum. Rios, lagos, lagoas, etc.
Essa até é bem mais bonitinha do que a da figura, né, do slide. Uma gracinha. Agora, o espiróstomo também é um ciliado. A maioria deles que eu mostrei, com exceção da ameba, são ciliados, porque os ciliados têm vida livre. Não são parasitas, têm vida livre. Agora o próximo, o stentor, é o maior. Pode ver que ele é bem volumoso perto dos outros, só que ao fundo é tudo bactéria, tá? Bactéria, a maioria é bactéria. Ele é enorme, né? Ele se alimenta dessas bactérias. Eu deixei de mostrar a vorticella, deixa eu mostrar para vocês. Ah, não, tem o Stylonychia, olha só, Stylonychia, que gracinha. O Stylonychia é um amarelinho, tá? Isso aqui é um verme que passou do lado na hora da filmagem. Stylonychia é essa pequenininha aqui, ciliada. Mais uma Stylonychia aqui, mais uma filmagem de Stylonychia. Cá está. Ó, bonitinha. Tá aqui, ó, que bonitinho os cílios, né? E agora a vorticella, que é a última aqui dos vorticella. Parece até um cálice, olha que bonitinha. Aqui está os cílios batendo. Normalmente as vorticellas vivem em cachos. Tem um outro videozinho aqui que dá para mostrar melhor para vocês como eles vivem em cachos. É muito interessante. Olha, presos por um pedúnculo, e esse movimento rápido do corpo deles fazem com que eles consigam capturar algumas pequenas presas, pequenos seres, bactérias, etc. É assim que eles se alimentam. Muito bem, turma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a mostrar para vocês. Eu vou postar um outro videozinho agora ao final da aula. Gostaria que vocês assistissem todos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e assistam os outros vídeos que vêm após esse. E um grande beijo para todos vocês. Até a próxima aula. Saudade mais de todos. Grande beijo. Tchau, turma. Beijo.